Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos de 19 a 28. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 19 a 28. Leamos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus irmãos, seguindo a sequência da exposição do Evangelho do apóstolo João que temos feito, agora começamos a adentrar propriamente a parte descritiva, histórica deste Evangelho, considerando que já abordamos o capítulo 1, os versos de 1 a 18, exatamente chamado de prólogo, ou uma introdução que dá um norte, dá as diretrizes para a correta e adequada leitura deste Evangelho. Aqui, quando chegamos no capítulo 1, verso 19, até o seu final, nós temos como que uma outra introdução, mas num sentido concreto, material. Um dos elementos centrais que encontramos aqui é exatamente o aspecto concreto da história. Guardem este elemento, porque ele é importantíssimo e retornaremos a ele ao final. Aqui há uma descrição de fatos reais, históricos, que realmente aconteceram. E nunca é demais enfatizar, mesmo que não tenhamos qualquer tipo de embate às voltas com este questionamento, mas vez ou outra ele retorna. O questionamento, a tentativa de se colocar em dúvida de que realmente Cristo é um personagem histórico, real, que a Escritura não é um conglomerado de mitos, de histórias, de fantasias. Não é. Ela trata da realidade, descreve a realidade, mostra fatos como eles são. E há uma interação indissociável entre a realidade histórica, concreta e material, e a realidade da redenção que recebemos em Cristo Jesus. Se ele não nasceu, se ele não viveu entre nós, se ele não morreu e ressuscitou, o que estamos fazendo aqui? Esta pergunta nós sabemos a resposta. Ele nasceu, esteve entre nós, morreu na cruz em nosso lugar e vivo está hoje. Por isso nós podemos agora nos reunir a despeito desta pontual dificuldade e podemos ter certeza de que aqui estamos unidos para louvarmos ao nosso Deus pela mediação do sangue do nosso Redentor. E aqui encontramos, nestes versos iniciais, diretrizes que nos auxiliam
em um dos elementos mais importantes e uma das necessidades mais importantes que dizem respeito ao aspecto do compromisso da fé cristã, da verdadeira vida cristã, que é testemunhar, confessar. Esses elementos fazem parte de provas comprobatórias de que de fato Cristo transformou a nossa vida. E aqui encontramos algumas diretrizes nestes versos, no bloco de versos do número 29 até o verso 34, nós temos aqui o conteúdo propriamente dito, o que devemos realmente confessar. Mas é importante destacarmos que dentro desta construção histórica, agora nós estamos envoltos em uma semana, literalmente, que antecede o início do ministério público de Cristo. E é uma semana exatamente porque o apóstolo João faz questão de descrever dia após dia, começando agora com uma descrição dos fatos em torno de João Batista e concluindo no milagre que irá inaugurar o seu assim chamado ministério público, quando ele, num casamento, transforma água em vinho. Anteriormente, já observamos e já lemos o verso de número 6, né? Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. E o objetivo dele ter sido enviado era testemunhar da luz. Quando nós olhamos também o verso número 15, temos: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Interessante é que essa expressão no verso 15, exclama, ele gritava. Bom, talvez tenhamos que fazer um pouco isso hoje à noite, né? Mas aqui, seguindo ao verso 19, nós vemos que, primeiramente é descrito: este foi o testemunho de João. E esse testemunho, ele tem um caráter jurídico. Toda a construção deste relato do apóstolo João tem uma série de elementos jurídicos que estão aqui colocados. Esta palavra testemunho, ela significa exatamente aquele que fala do que viu, do que conhece, do que tem provas. Não é alguém que fala alguma coisa sobre, ou que tem um conhecimento meramente informativo, mas aquele que sabe do que está falando porque presenciou, ele viu. E como ele viu? Ele tem provas reais, concretas. Ele não fala coisas do tipo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, com uma ruptura, um deslocamento entre o que diz e faz. Mas o testemunho envolve a concretude da própria vida da testemunha. Isso é tão importante e relevante que, ao longo do tempo, esta palavra, caracterizada por elementos jurídicos até, ela passa, já no primeiro século, a designar aquele que crê tão intensamente em algo que, se necessário for, ele vai até as últimas consequências para proclamar, confessar, testemunhar o conteúdo da sua fé. Esta palavra aqui, no seu original, ela é uma palavra muito conhecida no português: mártir. E nós bem sabemos o que significa esta palavra. É aquele que não arreda o pé, de modo algum, diante do que ele crê e confessa. Assim é descrito aqui o testemunho do apóstolo João, que ganhará ao longo dos séculos, ou das semanas ou meses subsequentes a este relato, um elemento extremamente forte e contundente. Aquele que testemunha de Cristo, ele crê tão profundamente que não há qualquer tipo de barreira que o impeça
de continuar a testemunhar quem é o seu Redentor, quem é o seu Senhor, mesmo que o leve à morte. Nós lemos o apóstolo Paulo falando aos Filipenses que o viver é Cristo e o morrer é lucro. João Calvino, quando interpreta esse texto, ele descreve algo que para nós é extremamente importante e clarifica o que observamos aqui. Ele diz que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o grande benefício do cristão, o grande benefício do crente é Cristo. Seja na vida, seja na morte, o grande benefício do crente é Cristo. Por isso, João Batista aqui, ele vai testemunhar. Quando? E aí vemos mais uma vez demarcações temporais, cortes temporais frequentes em todo o relato do apóstolo João, como que insistentemente dizendo elementos ou fazendo referência a elementos históricos, geográficos, locais, temporais, o tempo todo. E ele diz, quando ele testemunha aqui, quando judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E mais uma vez aqui, todo esse contexto é um contexto jurídico de perseguição. É um contexto em que esse tema, ou a própria palavra perguntar aqui, é averiguar, é investigar. É a figura de alguém que vai, de um modo até mesmo, em certo sentido, opressivo, questionar, fazer perguntas, investigar, querer saber. E quem são estes? São exatamente os judeus. Os judeus, esta expressão não tem mesmo sentido amplo como nós utilizamos na atualidade. Em grande medida, não sempre, mas em grande medida, com maior frequência, no Evangelho do apóstolo João, ele designa os interlocutores de Cristo. Aqueles que acompanhavam ele com o intuito não de querer aprender, mas de querer encontrá-lo em alguma falha, de serem críticos ásperos, de estarem à espreita para tentar encontrar algum erro ou equívoco da sua parte. Ao longo do texto, mais à frente, no verso 24, nós vamos ter uma outra descrição detalhista aqui. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Então, levitas, fariseus, sacerdotes, são inter-relações que estão aqui envolvidas. Nem todos participam dos mesmos grupos, mas eles estão inteirados aqui com o único objetivo: investigar. Mas por que investigar João Batista? Ora, desde o último profeta que foi enviado até esse momento, comumente se fala em cerca de 400 anos. Houve uma lacuna, um silêncio, uma ausência de profetas. E João Batista começou a chamar a atenção. E estes líderes, que na verdade eram mais líderes políticos do que líderes propriamente religiosos, eles não podiam admitir que algo acontecesse fora da sua esfera de domínio e de poder. Eles precisavam saber. E o que norteia todas as perguntas que vamos observar aqui, ainda que nesse momento seja melhor sermos mais econômicos e pontuais nesse sentido e não descrevermos todos os detalhes, mas o que norteia aqui é exatamente o seu caráter messiânico, o anseio messiânico do povo de Israel pela vinda do Messias, do ungido, do Redentor, aquele que iria libertar o povo. E aqui vale lembrar que o povo judeu estava debaixo da opressão dos romanos. O problema é que eles continuavam crendo que esta libertação era uma libertação político-econômica e não uma libertação espiritual.
E eles estavam agora desejosos de saber se seria este o momento que esse Messias queria trazer Israel ao retorno à sua glória outrora perdida, como um grande povo, poderoso, rico. Eles não entenderam. Por isso eles começam a perguntar: quem é você? E ele vai confessar. Ou essa é outra palavra muito conhecida no nosso português, que é homologar. E ela significa basicamente confessar não algo que alguém diz por si mesmo, mas é algo que alguém diz comprovando o que já foi dito anteriormente. As suas palavras não são suas. O conteúdo da sua confissão não é seu, mas aponta para um objeto. O que, ainda que não tenhamos neste momento todos esses detalhes, mas no bloco a seguir, a sua confissão é acerca de quem Cristo é, pois a negação também consiste em uma afirmação, pelo menos aqui nesse caso. E assim ele vai dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Portanto, ele também está dizendo: o Messias é outro, o Messias é outro, não sou eu. Por causa de todo este anseio messiânico que se inicia em Gênesis 3,15 e atinge o seu ápice mais elevado no Evangelho do Antigo Testamento, que é exatamente o livro do profeta Isaías, o anseio pela vinda do Messias. Mas eles imaginavam um rei, um governante, um general bélico forte, mas não perceberam. Em Isaías nós temos exatamente grande parte do contexto que encontramos nestes versos. À frente, João Batista fará referência exatamente ao profeta Isaías. E esse Messias é descrito no capítulo 53, ou mais especificamente a partir do verso 13 do capítulo 52 e todo o capítulo de 53 do profeta Isaías, a figura do servo sofredor. Não é a imagem humana da grandeza, do poder, segundo o olhar limitado do ser humano. Não é este que irá libertá-los. É o servo sofredor, Cristo. Mas eles continuam: então é você, Elias? Uma referência a profetas menores. E ele também diz: não sou. Você é o profeta, aquele que é apontado lá em Deuteronômio por Moisés. Ele também diz: não, não sou. Verso 22. Diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Eles precisavam levar alguma resposta. Essa averiguação, essa investigação policial precisava ter algum resultado. E eles perguntam: o que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E alguns elementos importantíssimos aqui. O primeiro deles diz respeito a como João Batista se apresenta. Ele se apresenta apenas como uma voz. A voz não se ouve, não se vê. Você apenas ouve. Ele não se apresenta como alguém que deve ser reconhecido. Portanto, aqui nós já encontramos uma das figuras mais claras do modo de comportamento da verdadeira testemunha. Não é ele que tem que aparecer
Não é ele que tem que estar nos primeiros lugares para mostrar quem ele é. Não é o seu nome que tem que ser conhecido. Não é o seu nome que tem que ser exaltado. É o nome de Cristo. Não o que eu penso, o que eu acho, as minhas ideias, a minha figura. É Cristo. João Batista sabia muito bem disso. Não era ele que deve ser exaltado. Ele é apenas uma voz. Cristo é quem tem que aparecer. Nada mais necessário esta expressão, este exemplo, do que na atualidade, onde muitos supostos discípulos de Cristo, de modo descontrolado, ensandecido, cometem coisas absurdas, tolas, em busca de likes, em busca de pessoas que os acompanhem nas suas redes sociais. E alguns chegam a dizer: meu objetivo é proclamar o Evangelho. Não parece ser isso. João Batista deixa claro aqui quem ele é. Só uma voz. O que importa é o que é proclamado. E o que é proclamado, o conteúdo dessa proclamação, ainda não é descrito aqui objetivamente. Versos 29 a 34 ele o faz. Mas aqui ele descreve qual é o objetivo. E ele diz: endireitem o caminho do Senhor. Quando nós lemos a referência ao capítulo 40 do profeta Isaías, essa profecia originalmente dada no tempo do profeta Isaías, ela dizia respeito a uma profecia de retorno do povo de Israel do exílio, da escravidão, do sofrimento, e que o caminho seria aplanado, reto, de modo que facilitasse o retorno deles, o retorno à vida, ao lugar da promessa, a Jerusalém, a sua terra, de fato. E essas relações, ainda que não devamos tentar compreender ou encontrar nuances relacionais entre Isaías 40 e aqui, mas as relações são dadas de um modo muito claro. Esse endireitar o caminho tem um caráter exatamente de libertação, de esperança de libertação, de possibilidade de libertação da opressão, do castigo, da escravidão do pecado. É esse o seu objetivo. O objetivo do seu testemunho é aplanar o caminho, facilitar o caminho para que a mensagem chegue e aqueles que estão oprimidos pelo pecado, que estão escravizados pelo pecado, tenham um caminho facilitado para compreenderem quem é Cristo. Essa é a sua função. Quando nós testemunhamos, esse deve ser o nosso objetivo. Não é a exaltação pessoal e particular. E é a facilitação para que as pessoas compreendam a essência da verdade do Evangelho, que somente em Cristo há solução para os nossos problemas. Somente em Cristo encontramos a resposta para os dilemas mais profundos da humanidade. Somente em Cristo encontramos o sentido para a nossa vida. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o nosso objetivo. Endireitar o caminho, facilitar o caminho, proclamar de modo que seja compreensível esta mensagem de que somente Cristo, a verdade, é que liberta.
não exaltações individuais. E mais ainda, o conteúdo dessa mensagem é um conteúdo de arrependimento. Não é um conteúdo para massagear o ego. O Evangelho é um confronto. E é o que vamos observar aqui claramente, porque esses interlocutores de Cristo, eles são caracterizados exatamente pela autossuficiência, pela arrogância, pela suposta capacidade de não precisar de mais nada a não ser de si mesmo, de poderem atingir a salvação pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade, por uma suposta perfeição ou pela ilusão de que podem cumprir todas as exigências da lei. Era assim que os fariseus pensavam. Era assim que eles pensavam. Capazes de cumprir todas as exigências. Não precisamos de mais nada. Engano terrível. O Evangelho é também sobre a nossa incapacidade de chegarmos a Cristo. A nossa incapacidade de chegarmos até a salvação por nós mesmos. Nós não podemos, mas Cristo pode. Aos homens, impossível, mas para Deus é possível. E assim continuemos. Verso 24 temos: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele enfatiza exatamente o que encontramos, digamos que em certa medida, nas entrelinhas dos versos anteriores, mas agora é dito de um modo explícito. E os seus investigadores aqui perguntam: se você não é o Cristo, não é Elias, não é uma reencarnação de Elias, não é o profeta aguardado, com que autoridade você batiza? E ele, primeiramente, diz: eu batizo com água. Ora, mas isso é óbvio, né? Mas logo na sequência ele diz: mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, o que vocês ainda não viram, porque ele ainda não deu início ao seu ministério público, o que só ocorrerá no capítulo 2 do Evangelho de João. Mas o que ele está mostrando aqui com esta ruptura de palavras ou de construção é que ele está dizendo que ele batiza com a água, ou seja, é o símbolo, mas já está entre nós aquele que é o responsável pela transformação que o símbolo caracteriza. Comumente nós dizemos nas nossas igrejas que o batismo é um símbolo externo de uma realidade interna já ocorrida. E isso é verdade. Em certa medida, o que João Batista está dizendo é algo semelhante. Ele está fazendo referência à capacidade de apenas administrar o símbolo. Mas a realidade que esse símbolo representa, a vida transformada, não é produto daquele que administra o símbolo. No nosso caso, a conversão não se dá, a transformação de uma vida não se dá porque o pastor derrama água sobre a cabeça, ou porque ele derramou água sobre a nossa cabeça. Esse símbolo ele é concreto e real, mas de algo já ocorrido. E quem foi o responsável por este ocorrido? O que foi este ocorrido? Este ocorrido é a transformação da vida, é a verdadeira vida. É exatamente sobre isto que João Batista está falando. Eu apenas administro o símbolo, mas já está entre nós aquele que realmente transforma as vidas.
aquele que é o responsável pela mudança completa, pela verdadeira santificação, pela verdadeira transformação. Vocês ainda não viram, mas ele já está entre nós. É sobre isso que ele está falando. No nosso caso, nós já vimos. Já vimos e presenciamos. Por isso podemos testemunhar. Mas ele diz mais uma vez, verso 27. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Nas relações entre um mestre e discípulo, um discípulo não admitia tirar as sandálias do seu mestre, porque isso era uma humilhação absurda. Isso era algo impraticável, porque é coisa de escravo. E é exatamente isso que João Batista está dizendo. Eu vim primeiro, mas eu não sou digno de sequer tirar as suas sandálias e limpar os seus pés. Ele se apresenta como abaixo de um escravo. Essa expressão, com uma outra forma, mas com o mesmo sentido, podemos dizer, perpassa todas as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Escravo de Cristo. Aquele que pertence a Ele, não a si mesmo. Portanto, João Batista já destaca aqui mais uma vez a sua posição. O modo de testemunhar é derivado, a autoridade daquele a quem ele representa. E aquele a quem ele representa determina o que ele deve fazer. Portanto, testemunhar é exatamente dentro de todo esse espectro que encontramos aqui com João Batista. E o texto termina, verso 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Há uma série de discussões em torno deste verso, mas para nós é suficiente o fato de que eles descrevem tempo, lugar, ação. Do mesmo modo que toda essa estrutura que temos aqui, do verso 19 até início do capítulo 2, estruturas temporais, claras. Por que isso é importante? A título de aplicação, o que podemos observar? Primeiramente, esse elemento temporal, porque ele vai descrever como Cristo adentrou a esfera humana do tempo, do lugar. Cristo não é um conceito abstrato, uma ideia vazia, distante. Não. Deus conosco. Tempo, lugar, limitações temporais, as limitações da jornada, da caminhada. Por isso, toda essa construção, gerando um ápice, um clímax, para início do ministério público de Cristo. Esses dias que se passam aqui descritos demonstram exatamente tempo de jornada, tempo de caminhada. Essas demarcações temporais, locais, geográficas, mostram exatamente que Cristo esteve submetido aos limites da humanidade em termos de deslocamento. E isso não é pecado, de modo algum, está limitado à esfera humana, de hipótese alguma. Isso diz respeito ao modo como o nosso Redentor, ele abriu mão de todas as honrarias para adentrar a esfera humana, de modo que quando lemos a carta aos Hebreus, por exemplo, nós vemos o ensino dos mais sublimes e profundos de que Cristo pode nos socorrer nas nossas dores, porque Ele sabe, não por informação, mas Ele sabe o que é ser homem.
Ele sabe. Ele é tanto poderoso para nos socorrer, porque Ele é Deus, quanto Ele tem sensibilidade às nossas dores, às nossas limitações, aos nossos sofrimentos, porque Ele sabe o que é sofrer. Esse é um dos elementos que apontávamos na semana passada, quando relatávamos rapidamente o último dos sinais, que é exatamente a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Lá temos um dos versos, o verso mais curto, né? Às vezes varia, disse Jó ou Jesus chorou, depende da versão. Mas esse verso, primeiro ou segundo menor verso da Escritura, Jesus chorou, é de uma profundidade singular. Exatamente porque Ele sabe quais são os nossos limites humanos, mas, como diz Hebreus, sem pecado. Outro elemento que vamos encontrar aqui claramente, que esse texto nos ensina, é o modo correto de testemunhar. E não, certamente nós vemos e temos a lembrança o que ocorreu com João Batista, mantendo-se firme e fiel nesse testemunho. Ele não retrocedeu. E ele foi decapitado por causa disso. Nesse exato momento, com muita tristeza, nós sabemos que existem irmãos que se posicionam do mesmo modo como João Batista e são executados do mesmo modo como ele foi, são decapitados por serem perseguidos, outros queimados vivos, outros chicoteados, apedrejados, são mártires, não retrocederam, continuam testemunhando. Do mesmo modo que nós devemos continuar a testemunhar. Os nossos desafios talvez não impliquem na perda de nossa vida. Os nossos embates talvez sejam intelectuais, talvez dentro de uma esfera de relacionamentos. Os nossos embates, que exigem uma postura firme, muito provavelmente é de uma outra esfera do que do sofrimento físico. Mas continua sendo extremamente necessário que nos mantenhamos firmes, advogando a verdade sem retroceder, sem nos deixarmos sucumbir às artimanhas da nossa sociedade, sejam políticas, econômicas, sociais, intelectuais. E os desafios são inúmeros. Isto por si só já teríamos um longo tempo para debates. Mas nós bem sabemos quais são. Cada um de nós sabe quais são. E nos mantermos firmes, íntegros, numa sociedade que tenta destruir sutilmente os fundamentos da nossa fé. Outro elemento que encontramos aqui claramente é que, como testemunhas, o nosso objetivo é que Cristo seja exaltado, não nós. Devemos ser apenas vozes. Apenas vozes. O conteúdo é Cristo. Quem liberta vidas é Cristo. Não são as nossas ideias. Não é o nosso achismo. Não é sequer a nossa própria vida, que deve ser um exemplo, mas que aponta para Cristo, não como um fim em si mesmo. Nós não somos autônomos, de modo algum. E também devemos lembrar claramente o que esse verso nos ensina. Aqueles que perseguem a Cristo já despontam aqui, perseguindo, questionando João Batista, são caracterizados por alguns elementos: confiança própria, confiança na sua autocapacidade,
dependência de si mesmo, arrogância, prepotência, se julgam capazes de fazer tudo à parte de Cristo. Mas as verdadeiras testemunhas de Cristo devem ser descritas exatamente no sentido oposto. Aqueles que sabem da sua incapacidade. Não podemos, não sabemos nada sem Cristo, não temos nada sem Cristo, não somos nada sem Cristo. Cristo é a nossa suficiência, a verdadeira libertação. Devemos confessar, devemos ser confessionais. E o que é ser confessional? Quem confessa, confessa algo. O verbo exige um complemento, e o complemento é Cristo. E testemunharmos diante de toda e qualquer circunstância, com a certeza de que, quer na vida, quer na morte, o maior benefício que nós temos é Cristo. Deus nos abençoe.